Imagina que você acorda amanhã de manhã, abre o noticiário e a manchete diz: Irã detona sua primeira bomba nuclear. O que você acha que acontece depois? Porque esse cenário, que parecia ficção científica há 6 meses, hoje está sendo discutido em salas fechadas em Washington, Pequim e Moscou. E eu vou te explicar por que o mundo pode estar a semanas de um ponto sem retorno. Fica até o final, porque o que está acontecendo no Estreito de Hormuz neste momento não é só uma crise regional, é o ensaio geral para uma nova ordem mundial. Vamos começar pelo começo. O Estreito de Hormuz é uma faixa de água com cerca de 33 quilômetros de largura no ponto mais estreito, espremida entre o Irã e a Península Arábica. Parece pequeno no mapa, mas por ali passa aproximadamente 20% de todo o petróleo comercializado no mundo. 20%. Isso significa que cada vez que você abastece seu carro, cada vez que você paga sua conta de luz, cada vez que você compra um produto que precisou ser transportado, você está, de certa forma, dependendo de que aquele corredor continue aberto. Quando esse estreito fecha, o mundo sente. E agora, pela primeira vez na história moderna, ele não está apenas ameaçado. Está efetivamente bloqueado pelos dois lados ao mesmo tempo. O que a análise que estou comentando hoje descreve é algo que os especialistas chamam de duplo bloqueio. De um lado, o Irã, que já havia imposto restrições à navegação no estreito como forma de pressão política. Do outro lado, os Estados Unidos, que no dia 13 de abril anunciaram uma operação para interceptar e destruir qualquer embarcação que entre ou saia dos portos iranianos, além de qualquer navio que pague ao Irã pelo direito de passagem pelos seus corredores. Donald Trump foi direto. As forças americanas vão agir com os mesmos protocolos usados contra traficantes de drogas no alto mar. Sem aviso prévio, sem negociação, destruição imediata. Pensa bem no que isso significa na prática. Você é o capitão de um cargueiro carregado de petróleo do Kuwait, ou de contêineres vindos da Índia. Para sair do Golfo Pérsico, você precisa passar pelo Estreito de Hormuz. Mas agora, se você pagar ao Irã qualquer taxa de passagem, os americanos podem afundar seu navio. E se você tentar passar sem pagar, os iranianos podem fazer o mesmo. Você está preso. Literalmente preso. E é exatamente isso que está acontecendo com cerca de 800 embarcações neste momento, segundo os dados que chegaram aos analistas. 800 navios parados. Uma fila gigantesca no mar, esperando que alguém pisse, dê o próximo passo e mostre ao mundo quem manda naquelas águas. Washington afirma que já destruiu os restos de 158 embarcações iranianas que tentaram romper o bloqueio. O governo iraniano não confirma esses números, mas também não os nega de forma convincente. O que o Irã faz é o seguinte: mantém a narrativa de que o corredor alternativo que criou continua funcionando. E aqui está a parte que mais assusta os estrategistas americanos. Essa narrativa tem base na realidade. Nos últimos dias, entre 15 e 20 navios conseguiram transitar pelo novo corredor iraniano. E quem estava dentro desses navios? Chineses, russos, paquistaneses. Não são navios de países sem expressão. São navios de potências que estão mandando um recado muito claro para Washington. O bloqueio de vocês não é absoluto, e nós não vamos obedecer. Isso nos leva a uma das questões mais importantes que essa análise levanta. Por décadas, os Estados Unidos funcionaram como o árbitro das rotas marítimas globais. A Marinha Americana era, e em grande parte ainda é, a mais poderosa do mundo. Mas poder naval não é o mesmo que controle absoluto. E o que estamos vendo agora é o surgimento de um sistema de navegação paralelo, operado pela China e seus aliados, que desafia diretamente a hegemonia americana nos mares. Isso nunca aconteceu de forma tão aberta. Durante a Guerra Fria, a União Soviética era uma ameaça nuclear, mas nunca desafiou os Estados Unidos dessa forma nas rotas comerciais. O que a China está fazendo agora é qualitativamente diferente. É uma declaração de que a era do monopólio americano nos oceanos acabou. E por que a China está fazendo isso agora, nesse momento específico? Porque ela tem interesse direto. Israel bombardeou linhas ferroviárias no Irã que fazem parte da infraestrutura da nova Rota da Seda, o megaprojeto chinês de conectar a Ásia, a Europa e a África por terra e mar.
Esse projeto representa trilhões de dólares em investimento e décadas de planejamento estratégico. Quando Israel destruiu aquelas ferrovias, Pequim entendeu que não era apenas uma operação militar contra o Irã, era um golpe contra os interesses econômicos chineses. E a resposta de Pequim foi começar a vender armas ao Irã em larga escala. Trump reagiu com ameaças diretas à China. E, de repente, o que parecia ser uma crise regional entre Estados Unidos e Irã se transformou em um confronto direto entre as duas maiores potências do mundo. Antes de falar sobre o que pode acontecer se o Irã usar armas nucleares, preciso te explicar o contexto diplomático, porque é fundamental para entender por que chegamos a esse ponto. Houve negociações. Em Islamabad, no Paquistão, com mediação paquistanesa, egípcia e turca. Essas negociações foram descritas como a última chance antes do fim do cessar-fogo em 21 de abril. E elas falharam. O ponto de impasse foi específico e revelador. Quanto tempo o Irã ficaria sem enriquecer urânio? Os americanos queriam 20 anos. Os iranianos responderam com um número de um dígito, provavelmente 1 ou 2 anos. A diferença entre essas posições não é apenas numérica, é filosófica. Os americanos querem uma rendição estratégica de longo prazo. Os iranianos querem uma pausa tática de curto prazo. Não há meio termo possível entre essas duas visões de mundo. E quando as negociações falharam, o porta-voz do Ministério da Defesa iraniano, Reza Tlaibnig, fez um anúncio que gerou alarme nos serviços de inteligência ocidentais. Os estoques estratégicos do Irã de mísseis, drones e munições foram aumentados a um nível que permite operações ofensivas sustentadas e eficazes. Isso é linguagem diplomática militar para "estamos prontos para uma guerra longa". E depois vieram os relatórios de fontes confidenciais, que os analistas que escreveram esse texto citam diretamente. O Irã planeja realizar um teste nuclear completo ainda neste verão. Deixa eu pausar aqui por um momento, porque isso é importante demais para passar rápido. Um teste nuclear iraniano mudaria tudo, não apenas a dinâmica desse conflito específico. Mudaria a geopolítica do Oriente Médio de forma permanente. A Arábia Saudita, que por décadas dependeu do guarda-chuva nuclear americano, começaria imediatamente a construir ou comprar sua própria bomba. O Egito, a Turquia, os Emirados Árabes Unidos, todos eles teriam que recalcular sua posição. Israel, que já tem armas nucleares, mas nunca as admitiu oficialmente, sentiria uma pressão existencial sem precedentes. E os Estados Unidos se encontrariam em um dilema terrível: atacar o Irã antes do teste, arriscando uma guerra total, ou permitir que um de seus maiores adversários entre para o clube nuclear, o que equivale a uma derrota estratégica histórica. Agora vou te apresentar um cenário hipotético, baseado nas tendências que estamos vendo. Não é uma previsão, é uma análise de possibilidades que nenhum governante quer dizer em voz alta, mas que todos estão considerando nos bastidores. Imagine que o Irã realiza o teste nuclear em julho ou agosto. O que acontece nas primeiras 72 horas? Washington entra em colapso político. Trump estará sob pressão inimaginável para agir. Os republicanos mais hawkish vão exigir uma resposta militar imediata. Os democratas vão acusar o governo de falha diplomática catastrófica. Israel vai fazer uma coisa que já fez antes: agir de forma unilateral antes que qualquer aliado possa detê-lo. Ataques israelenses em território iraniano, provavelmente visando as instalações nucleares que não foram destruídas nos ataques anteriores. Mas aqui está o problema. Depois de um teste bem-sucedido, atacar as instalações nucleares iranianas não elimina a ameaça. O conhecimento já está ali. A capacidade já foi demonstrada. Você pode destruir prédios, mas não pode destruir o que os cientistas já sabem. E o Irã, com a bomba na mão? Mesmo que seja uma bomba rudimentar, mesmo que seja uma bomba que eles mal conseguiram detonar, tem um poder de dissuasão completamente diferente. Agora, quando os líderes iranianos fazem ameaças, elas têm um peso diferente. Se vocês atacarem nosso território, a resposta será diferente de qualquer coisa que vocês já viram. Isso muda o cálculo de risco de forma radical. Os Estados Unidos não invadiram a Coreia do Norte, não invadiram o Paquistão, não invadiram a Rússia nem a China. Há uma razão para isso, e ela se chama dissuasão nuclear. O Irã sabe disso,
e está apostando que, com a bomba, entra nesse clube seleto de países que os Estados Unidos não podem esmagar militarmente sem arriscar uma escalada catastrófica. Mas o cenário mais perigoso não é um ataque nuclear iraniano imediato. O Irã não é suicida. Os líderes iranianos são pragmáticos, em geral. O cenário mais perigoso é o seguinte: o Irã usa a ameaça nuclear como cobertura para intensificar as operações convencionais. Fecha o Estreito de Hormuz de forma total e permanente. Usa seus proxies, o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen, as milícias no Iraque e na Síria, para atacar bases americanas e israelenses em múltiplas frentes simultaneamente. E aí aponta para a bomba e diz: tentem nos parar. Nesse cenário, o preço do petróleo não vai a $150 por barril, vai a 300, vai a 400. Porque não é apenas uma questão de oferta e demanda, é uma questão de seguro de risco. Nenhuma seguradora no mundo vai cobrir um navio que tenta passar pelo Estreito de Hormuz enquanto um país nuclear está ameaçando destruir tudo que se mova. O comércio global, não o comércio do Oriente Médio, o comércio global entra em colapso parcial. As cadeias de suprimento, que já sofreram enormemente durante a pandemia, sofrem de novo, mas desta vez com muito menos perspectiva de recuperação rápida. Agora vamos falar de algo que a análise original menciona, mas que merece muito mais atenção. As lições militares que essa guerra já ensinou ao mundo e o que elas significam para o futuro. 6 semanas de conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã produziram dados que os analistas militares vão estudar por décadas. A primeira grande lição é o fracasso da doutrina do salvo massivo. O Irã lançou centenas, talvez milhares, de drones Shahed e mísseis balísticos. O resultado? De 262 mísseis disparados contra os Emirados Árabes Unidos, apenas 2 acertaram o alvo. 2. Menos de 1%. Isso é uma falha catastrófica para qualquer doutrina militar. E as implicações disso vão muito além do Irã. A China passou décadas desenvolvendo sua estratégia para um possível conflito no Pacífico em torno de Taiwan sob uma premissa central. Se você lançar mísseis suficientes, o adversário não consegue interceptar todos. Sobrecarregar os sistemas de defesa. Foi exatamente isso que o Irã tentou fazer, e não funcionou. A combinação de defesa antimíssil israelense, americana e aliada mostrou uma capacidade de interceptação que ninguém esperava. Isso força Pequim a recalcular. A estratégia que parecia garantida agora parece muito mais arriscada. Se os americanos conseguiram interceptar 99% dos mísseis iranianos, o que eles conseguem fazer com os mísseis chineses, que são mais sofisticados, mas em números similares? É uma pergunta que os generais em Pequim estão fazendo a si mesmos agora mesmo. A segunda grande lição é a eficácia dos ataques cirúrgicos. Os Estados Unidos e Israel demonstraram algo que raramente acontece na história da guerra moderna: a capacidade de eliminar lideranças-chave nos primeiros minutos de um conflito. Isso é o que os militares chamam de decapitação de liderança, destruir a cadeia de comando inimiga antes que ela possa se organizar para reagir. A análise menciona que isso foi possível graças ao uso de inteligência artificial para processar dados em tempo real. Isso não é ficção científica, é o presente. Sistemas de IA conseguiram identificar, rastrear e priorizar alvos com uma velocidade e precisão que seria impossível para analistas humanos. E no processo, destruíram entre 50% e 80% dos lançadores móveis iranianos. Os sistemas de armas que são os mais difíceis de destruir, precisamente porque são móveis. A terceira lição, e talvez a mais surpreendente, é que as táticas assimétricas iranianas funcionaram melhor do que se esperava em certas circunstâncias. O Irã não ganhou no confronto direto de força com força, mas soube usar o estreito, soube criar incerteza, soube manipular os mercados e a psicologia global. Isso também é uma lição que a China está absorvendo. Um conflito por Taiwan não seria apenas batalhas navais e aéreas. Seria também uma guerra de informação, de narrativa, de pressão econômica. O Irã mostrou como um país menor pode criar dano desproporcional ao usar o ambiente ao seu favor. Agora voltando ao grande quadro, como tudo isso afeta a ordem mundial?
Vivemos desde 1945 sob um sistema que os acadêmicos chamam de Pax Americana, a paz americana. Não porque os Estados Unidos eram pacíficos, mas porque eles eram o árbitro final das disputas internacionais, o garantidor das rotas comerciais, o emissor da moeda de reserva global, o país com mais bases militares no mundo. Esse sistema funcionou porque todos, amigos e adversários, aceitavam, mesmo que de má vontade, que desafiar os Estados Unidos diretamente era suicídio estratégico. Esse pressuposto está sendo testado em tempo real agora mesmo. E o que estamos vendo é que o pressuposto está parcialmente errado. Não totalmente. Os Estados Unidos ainda são de longe a maior potência militar do mundo, mas parcialmente errado o suficiente para mudar o jogo. O que a crise do Estreito de Hormuz revelou é que existem agora dois sistemas de navegação global paralelos. Um sistema americano, baseado no dólar e nas regras de Washington, e um sistema alternativo, ancorado pela China, que inclui a Rússia, o Irã, o Paquistão e um número crescente de países que preferem não depender exclusivamente de Washington. Isso já era uma tendência antes. O BRICS, o petrodólar sendo desafiado por acordos de comércio em yuan, mas agora está se tornando uma realidade operacional concreta. Navios estão literalmente usando corredores diferentes, pagando em moedas diferentes, operando sob regras diferentes. Isso tem um nome na teoria das relações internacionais: fragmentação sistêmica. O sistema internacional não está colapsando, está se dividindo. E quando os sistemas se dividem assim, o risco de guerra aumenta dramaticamente. Porque em um sistema unipolar, há um árbitro. Em um sistema bipolar, como a Guerra Fria, há regras implícitas entre os dois polos. Mas em um sistema fragmentado, onde ninguém sabe exatamente quem manda em quê, os erros de cálculo se tornam muito mais prováveis. Um capitão de navio que não sabe a quem obedecer. Um comandante militar que não sabe onde está exatamente a linha vermelha do adversário. Um presidente que faz uma ameaça e não tem certeza se o outro lado vai levá-la a sério. Voltemos ao Irã nuclear por um momento, porque preciso te dar o quadro completo do que isso significaria para a ordem mundial. Se o Irã testar uma bomba nuclear, o Tratado de Não Proliferação Nuclear, que é o principal instrumento internacional para impedir que mais países tenham armas atômicas, terá sofrido seu golpe mais mortal desde a proliferação norte-coreana. Mas a situação iraniana é diferente da norte-coreana por uma razão crucial. O Irã está no coração do Oriente Médio, uma região com petróleo suficiente para movimentar o mundo, com rivalidades religiosas e étnicas com séculos de história, e com vizinhos que têm capacidade tecnológica e recursos financeiros para construir suas próprias bombas rapidamente. A Arábia Saudita já disse, em termos bastante diretos, que se o Irã tiver a bomba, eles também vão ter. O príncipe herdeiro Mohammed bin Salman não estava blefando. A Arábia Saudita tem dinheiro ilimitado e um acordo estratégico com o Paquistão, o único país muçulmano que já tem armas nucleares, que muitos especialistas acreditam que inclui uma cláusula de bomba sob encomenda. Ou seja, se Riad precisar de uma arma nuclear rapidamente, Islamabad provavelmente vai fornecer. Isso não está confirmado, mas é o cenário que os serviços de inteligência ocidentais consideram mais plausível. E aí você tem uma cascata. A Turquia, que está na OTAN, mas que tem tido uma relação cada vez mais independente com Washington, estaria sob enorme pressão doméstica para entrar no clube nuclear. O Egito, a maior potência árabe por população, faria seus próprios cálculos. Os Emirados Árabes Unidos, que têm um programa nuclear civil em desenvolvimento, acelerariam a conversão para uso militar. Em menos de uma década, o Oriente Médio poderia ter 5 ou 6 novos estados nucleares. Isso seria o fim do regime de não proliferação como o conhecemos. E com isso, aumentaria de forma dramática a probabilidade de um uso acidental ou calculado de armas nucleares em algum momento do século XXI. Não necessariamente uma guerra nuclear global, mas um conflito nuclear regional que mataria milhões de pessoas e tornaria partes do Oriente Médio inabitáveis por gerações. Mas existe outro caminho possível, e é importante falar sobre ele também, porque a análise política responsável não pode ser apenas catastrofista. É possível, não provável, mas possível, que a crise atual force uma negociação de natureza completamente diferente das que falharam em Islamabad.
Aqui está o raciocínio. Tanto os Estados Unidos quanto o Irã, neste momento, estão pagando um preço enorme. A economia americana está sofrendo com a disrupção das cadeias de suprimento e com o aumento do preço do petróleo. A economia iraniana, que já estava sob pressão, está à beira do colapso. E a China, que está ganhando influência no curto prazo, também não quer uma guerra nuclear no Oriente Médio, porque uma guerra nuclear no Oriente Médio destruiria exatamente as rotas comerciais que ela está tentando proteger. Há uma janela estreita, e talvez esteja se fechando rápido, em que todas as partes percebem que um passo a mais vai resultar em algo que ninguém pode controlar. E aí surgem os acordos que parecem impossíveis. Isso já aconteceu na história. Em 1962, os Estados Unidos e a União Soviética estiveram à beira de uma guerra nuclear durante a crise dos mísseis em Cuba. 13 dias que o mundo quase não sobreviveu. E no final, houve um acordo. Um acordo secreto, envergonhado, que nenhum dos dois lados quis divulgar completamente. Mas um acordo. Khrushchev retirou os mísseis de Cuba. Kennedy retirou os mísseis americanos da Turquia. E o mundo continuou. É possível que algo assim aconteça aqui? Tecnicamente, sim, mas o contexto é diferente. Em 1962, havia dois lados com comunicação direta, com canais diplomáticos estabelecidos, com líderes que se conheciam e entendiam os limites um do outro. Hoje, temos múltiplos atores: Estados Unidos, Irã, Israel, China, Rússia, cada um com seus próprios interesses, seus próprios cálculos, suas próprias linhas vermelhas. A possibilidade de erro é muito maior. A possibilidade de que alguém faça um movimento que considera calibrado e que o outro lado interprete como o início de um ataque total é muito maior. E aqui chegamos ao ponto mais importante de toda essa análise. A questão não é mais quem vai vencer esse conflito. A questão é se o sistema internacional tem mecanismos suficientes para evitar que um conflito regional se transforme em uma catástrofe global. A resposta honesta é: não sabemos. O que sabemos é que os mecanismos que funcionaram durante a Guerra Fria, a linha direta entre Washington e Moscou, as regras implícitas de engajamento, a doutrina da destruição mútua assegurada, foram construídos ao longo de décadas de experiência dolorosa. Nós não temos nada equivalente para o mundo multipolar que está emergindo agora. Não há uma linha direta entre Washington e Pequim que funcione de forma confiável. Não há regras implícitas claras sobre o que constitui um ato de guerra no ciberespaço. Não há acordo sobre como tratar os proxies. Quando um ataque do Hezbollah é um ataque do Irã? Quando uma operação cibernética chinesa é um ato de guerra? Estamos construindo o avião enquanto voamos. E estamos voando em uma tempestade. O que o Estreito de Hormuz nos mostra hoje não é apenas uma crise militar ou diplomática. É um diagnóstico, um exame de sangue da saúde do sistema internacional. E os resultados desse exame não são bons. O comércio global está sendo usado como arma. As rotas marítimas que o mundo inteiro depende estão se tornando campos de batalha. A diplomacia multilateral fracassou, não por falta de esforço, mas porque os interesses das partes são genuinamente incompatíveis neste momento. E sobre tudo isso, paira a sombra de armas que, se usadas, tornam todas as outras considerações irrelevantes. 800 navios parados no mar, cada um deles carregando algo que alguém, em algum lugar do mundo, está esperando. Comida, medicamentos, componentes eletrônicos, petróleo, fertilizantes. Esses navios parados são uma metáfora perfeita para onde estamos como civilização, presos entre forças que não conseguimos controlar, esperando que alguém em algum lugar tome uma decisão que vai determinar o que acontece depois. A doutrina iraniana agora, segundo essa análise, pode ser resumida em uma frase: se não passamos, ninguém passa. Isso é o que os estrategistas chamam de equilíbrio pelo terror econômico. Não é uma ameaça de bomba nuclear. É uma ameaça de paralisar o sistema nervoso da economia global. E a resposta americana, bloquear tudo, destruir qualquer coisa que se mova, é igualmente destrutiva para o sistema que Washington diz estar protegendo. É como dois homens que pegaram fogo em uma casa cheia de crianças, cada um acusando o outro de ter riscado o fósforo, enquanto as chamas sobem.
A tentativa de fechar uma porta incendiou a casa inteira. E o que está em jogo não é mais quem vai ganhar esse conflito específico. É se vai sobrar alguma coisa da casa quando a fumaça baixar. No fim das contas, o que Marcelo Rocha quer deixar com você hoje não é pânico. Pânico é inútil e paralisante. O que eu quero deixar é clareza. Clareza sobre o que está em jogo, sobre as forças que estão em movimento, sobre as decisões que líderes em Washington, Teherã, Pequim e Tel Aviv vão tomar nas próximas semanas, e que vão determinar o tipo de mundo que nossos filhos vão herdar. O mundo está em uma encruzilhada real, não é metáfora, é literalmente verdade. E o caminho que for escolhido agora, ou que for escolhido por nós, pela inércia, pela falta de coragem para negociar, vai definir a geopolítica do século XXI, de uma forma que nenhuma eleição, nenhum acordo comercial, nenhuma cúpula do G20 vai conseguir reverter depois. Por isso, mais do que nunca, vale a pena entender o que está acontecendo. Vale a pena conversar sobre isso. Vale a pena exigir que os líderes que nos representam sejam capazes de explicar suas decisões e suas consequências. Porque essa não é mais uma história que acontece longe de nós, nas telas de TV, em países distantes. As cadeias de suprimento que abastecem nossas prateleiras passam por aquele estreito. O preço que você paga na bomba de gasolina é decidido naquelas águas. A inflação que corrói o seu salário tem parte de sua origem na incapacidade de líderes mundiais de encontrar uma saída diplomática para essa crise. O Big Bang, que o título dessa análise menciona, já aconteceu. A pergunta agora não é se a explosão foi grande. A pergunta é: o que vai surgir das cinzas?